Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom que você acordou bem cedinho nessa quinta-feira, está nos acompanhando no programa. Seja muito bem-vindo e agora vamos conversar sobre saúde. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Bárbara Melão. Tudo bem, doutora? Tudo bem, pastor. Que bom ter você aqui no programa, partilhando seus conhecimentos e trazendo informações tão importantes para a nossa comunidade, para os nossos telespectadores. A doutora Bárbara, ela é titular da SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, professora membro do Departamento de Urologia dessa sociedade. Ela também tem um fellow no Memorial Hospital em Nova York, é doutorando pela USP, né, de São Paulo, né, na área de urologia. E há 6 anos está no Hospital Adventista de Manaus e coordena agora um recém-inaugurado centro de oncologia. Quantos profissionais de saúde vocês têm aqui no centro? No centro nós temos uma equipe multidisciplinar. Nós somos, eu sou a uro-oncologista e nós temos mais 3 oncologistas clínicos na equipe. E aí tem outros aí que vêm participar. Temos toda a equipe multi, as enfermeiras, farmacêuticas, psicólogo, porque todos fazem parte do processo na cura e do tratamento. Exatamente, né? Tem que ser, o paciente oncológico tem que ser visto de forma integral. Então, por isso que a gente precisa da equipe multidisciplinar. Isso aí. Ontem falamos um pouquinho sobre a questão do câncer de próstata e hoje vamos falar sobre o câncer do rim. Ontem você falou que nem sempre é possível detectar, senão no estado muito avançado do câncer da próstata. O câncer nos rins é a mesma coisa ou tem uma diferença? No caso do câncer de rim, diferente do câncer de próstata, que nós temos uma estratégia de rastreamento bem definida e recomendada para diagnóstico precoce, nós não temos essa estratégia de rastreamento para câncer de rim. Então, hoje, a maior parte dos cânceres de rim são diagnosticados de forma incidental. O que é isso? É você fazer um exame para um check-up ou para investigação de outra patologia e ter um achado de um nódulo no rim. Ou, às vezes, uma doença já metastática avançada. Mas essa é hoje a forma mais comum de detecção de câncer de rim. Você falou em achar um nódulo. Tem pessoas que têm cistos e já temem que isso seja um início de um câncer. Há diferença entre um cisto e um nódulo? Ótima pergunta, porque é uma dúvida muito frequente. Então, tem diferença sim. Então, os cistos, eles são lesões de conteúdo líquido. Então, dentro tem líquido. O nódulo tem conteúdo sólido. E a gente, quando avalia o cisto, tem uma classificação que vai guiar a nossa conduta. Então, os cistos, eles são classificados em 1, 2, 3 e 4, que chama classificação Bosniak. 1 e 2 eu vou acompanhar, o 3 e o 4 eu tenho que fazer a remoção para eu avaliar a possibilidade de malignidade. Se é benigno ou maligno. Se é benigno ou maligno. Os nódulos não, os nódulos já são bem definidos, os nódulos a gente não precisa, diferente da próstata novamente. Quando a gente tem uma suspeição de um câncer na próstata, a gente faz a biópsia, confirma e trata. No câncer de rim, geralmente, o exame de imagem já nos diz se aquilo tem mais chance de ser maligno ou benigno. Então, raramente, só em casos especiais, a gente faz biópsia de rim. Então, a conduta, se há uma suspeição alta de malignidade, seja nos casos de cistos complexos, esses 3 e 4 que eu classifiquei, ou de nódulos sólidos, aí a gente já parte direto para a remoção cirúrgica para fazer o diagnóstico. E existem métodos por imagem, então, para fazer esses exames? Sim, os métodos de imagem têm uma acurácia boa para definição, não anatomopatológica, claro, isso depende da remoção do tecido para fazer, mas de suspeição de malignidade. Então, a tomografia, a ressonância, às vezes o PET, quando a gente tem alguma dúvida. Então, no rim, é exceção a gente ter que fazer biópsia. Geralmente, os exames de imagem são suficientes para a gente ter uma suspeição e aí a gente parte para a remoção cirúrgica. A pessoa comprovou que ela está com câncer no rim. Quais são os tratamentos que nós temos disponíveis isso? Então, da mesma forma que a próstata, a gente tem que avaliar se a doença está localizada só no rim, se ela está localmente avançada, ou se já deu metástase para outro órgão.
são aqueles estágios. Então, numa doença que está localizada no rim, em alguns casos de doença localmente avançada, a remoção cirúrgica é o melhor tratamento, é o tratamento curativo para aquela lesão de rim. E se você tirar a parte do rim, ele vai funcionar normalmente ainda? Então, isso é outra dúvida, ótima pergunta. Então, no passado, achávamos que um nódulo no rim, a gente tinha que tirar o rim todo. Hoje, os estudos já mostram que se eu consigo preservar aquele rim, eu posso fazer só a retirada do nódulo, eu não vou comprometer o resultado da minha cirurgia, não vou comprometer a porcentagem de cura, e eu ainda vou conseguir preservar o rim. E ele vai continuar funcionando normalmente? Ele continua funcionando. É claro, a gente tem que ter uma preservação da vascularização do rim para ele continuar funcionando. Okay. Então, se não é um tumor que está invadindo o que a gente chama de hilo renal, onde chega a artéria, a veia, eu consigo tirar o tumor, então eu vou ter aquele meu resultado oncológico de cura, preservando a vascularização. E para isso, né, quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance o paciente tem de preservação renal. Se chegar ao ponto da pessoa tiver que extrair um rim, ela tem vida normal com o outro. Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, se ela não tem outros fatores de risco de perda de função renal, né, se ela tem uma função renal normal e o outro rim funciona bem, mesmo que eu tenha que tirar o rim todo, se o outro rim funciona bem, ela vive muito bem com o outro rim. Lembrando que existem algumas comorbidades que impactam a função renal e que têm que ser bem controladas ao longo da vida. Então, pressão alta, diabetes, que hoje no Brasil são as maiores causas de pacientes em diálise, né? Isso não relacionado a câncer. Então, se o paciente é hipertenso, diabético, ele vai ter que controlar muito bem essas comorbidades para que um rim só consiga, né, exercer todas as funções que ele precisa. Outra coisa, abuso de anti-inflamatórios. Nos Estados Unidos é a maior causa de paciente em diálise. Isso também tem que ser controlado naqueles pacientes que têm só um rim. Nada de automedicação. Esse sempre é o conselho, né? Exatamente. Nada de automedicação. Por isso a gente tem que estar atento a essas boas dicas para prevenirmos sempre e mesmo a pessoa que detecta os caminhos para resolver o problema. Doutora Bárbara, obrigado, viu, por seus conselhos. Obrigada. Amanhã você volta? Com certeza. Amanhã a gente continua o nosso assunto, tá bem? E desde já agradeço aos seus conselhos.